Ô, Beethoven, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, Tudo tudo ótimo. tranquilo? Me escuta bem? Me Sim, sim. escuta bem? Muito bem, o áudio perfeito. Tá Alta ótimo. definição. Maravilha, maravilha. Pô, faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né, meu amigo? Pois é, Pois querido, é, pois é. faz tempo que a gente não bate um Saudade de papo você. pessoalmente. Também. Como é que tá Campos dos Goytacazes aí? Como é que tá esse norte fluminense todo? Mesomo, eu sou meio suspeito para falar, porque lá pode estar chovendo canivete, pode estar pegando fogo. E eu só tenho coisas maravilhosas para falar da minha cidade. Eu Aham. costumo dizer que o Rio de Janeiro é abençoado porque tem duas cidades maravilhosas. Rio de Janeiro, capital, e Campos dos Goytacazes. Eu adoro Campos. Na verdade, o Rio de Janeiro é um estado privilegiadíssimo nesse sentido, né? Você observa desde a costa sul, quando você pega ali cidades como Paraty, ah, aquilo é de uma beleza fantástica, né? Angra, é claro, Angra, Paraty, Ilha É um Grande, estado quer dizer, ímpar. Ímpar. você tem a parte É um estado ali, completo. Tem serra, Valença, tem costa, tem Vassouras, floresta, né? tem Você mar tem a região maravilhoso, serrana toda fantástica, né? Petrópolis, terra. Teresópolis, Friburgo, enfim, você tem, indo mais a região dos lagos, você tem aquela parte do litoral que é algo verdadeiramente fantástico. Você tem ali, né, Búzios, Cabo Frio, enfim. E aí vai chegando ao norte fluminense, você tem Campos. Eu estive algumas Guarani. vezes em Campos, né? Isso tem muitos anos já. Havia um programa de pós-graduação da OAB, pela ESA, à época, a Escola Superior de Advocacia, e a Escola Superior de Advocacia, então, promovia módulos em Campos, na seccional de Campos, na subseção de Campos, melhor dizendo, e eu fui diversas vezes a Campos, fui acho que umas 20 vezes a Campos, alguma coisa do gênero, Resumo, e sabe por que que tu vai lecionar. voltar? Você vai voltar por dois motivos. Porque para atender um convite pessoal meu, e Claro, segundo, porque opa. eu sou fã da OAB, eu já atuei na OAB, eu fiz direito, não me formei, mas sou fundador da OAB Jovem em Aham, Campos, aham, que na aham. realidade é a 12ª subseção, pega 5 municípios: Uhum, Campos, São uhum, João da Barra, São Francisco, São Fidélis e Cardoso Moreira. E uhum, vou uhum. falar com o atual presidente. Presidente, nós precisamos levar o Rodrigo novamente a Campos, porque ele Opa, é de um preparo intelectual que precisa compartilhar conosco. tá certo, maravilha, maravilha. Eu fui em torno disso, umas 20 vezes a Campos, ao longo Uau! de 2 anos, É porque ao longo. campista, né? Eu já vi, tinha sim, quase campista, porque ao longo desses 2 anos eu lecionei diversos módulos na ESA, na subseção de campos. Módulos Uhum. de teoria geral do processo, na época, teoria geral do processo, processo civil e PGP. direito empresarial. Foram as disciplinas que eu lecionei lá. E vai Foi um período excepcional. É, é, era bastante agradável. Eram aulas que eram ministradas às sextas-feiras à noite e Olha, sábado. fiquei ingrato, hein? E você O gostou, horário acho que era, foi o bom. horário era ingrato, mas nós lecionávamos às sextas-feiras à noite e lecionávamos durante o sábado. Sábado pela parte da manhã e sábado pela parte da tarde, até ali umas 5h30, 6 horas da tarde, por aí. Uau. Eram módulos, né, intensivos que eram dados dentro de uma pós-graduação lato sensu que a OAB oferecia, a ESA Uhum. oferecia na época, porque a ESA fez alguns convênios naquela gestão com algumas faculdades. Se não me falha a memória, era Estácio, Gama Filho ainda tinha, Gama Filho, É, Universidade. E aí era Campos, concedido. Campos tinha 5.
Estácio, Universo, Faculdade de Direito de Campos, que é da própria cidade, Cândido Mendes e está faltando um, Universo, Estácio, Cândido Mendes, Faculdade de Direito. E tinha a Universidade Castelo Branco. Aí, depois de alguns anos, a Castelo saiu de campus e nós temos mais uma, entrou no lugar, novamente um quinto curso de Direito, que é do ISE. É uma sigla de uma universidade local também. Então, nós temos 3 nacionais e 2 locais. Tá ótimo, maravilha. Olha que campo aberto para você. Enfim, me conta como é que você está vendo o cenário. Você que, enfim, é filiado ao PSDB, né? Você tem uma trajetória. Você continua afiliado ao PSDB? Continua? Continuo firme e forte lá. Tem uma longa trajetória no PSDB, que foi, inclusive, aonde nós nos conhecemos lá atrás. Sim. Lá atrás. Eu saí do PSDB em 2014. Olha só quanto tempo. Eu saí do PSDB em 2014. Foi em 2014, aí em 2015... Partido Novo. Em 2015 eu tive uma rápida passagem pelo Partido Novo, rápida mesmo, porque foram literalmente 3 meses no Partido Novo, e aí vi que aquele partido, pelo amor de Deus, com aquele Amoedo na direção, seria algo absolutamente desastroso, como na verdade foi, né? Então eu posso dizer que tive uma antevisão do que o Amoedo faria, né? E o desastre que seria o partido nas mãos e sob a coordenação dele. Então, eu tive 3 meses naquele partido, e aí logo depois eu comecei a questão do estudo do tema das candidaturas independentes, porque foi aí, quer dizer, uma experiência no PSDB, uma experiência no Novo, aí eu passei a refletir sobre o ambiente partidário, sobre como eram essas organizações. Eu tenho acompanhado, viu, Mesomo, a sua militância. Concordo com você, eu acho que a democracia ela não deve ter o limite de tolher uma pessoa que queira se candidatar por si mesma. A democracia não pode ter esse limite que a gente tem no Brasil. Sim, exato. Então eu concordo com você. Vejo a sua brilhante militância. Infelizmente, é óbvio que o sistema vai fazer de tudo, né, para emperrar, atrasar, atrapalhar, mas as boas causas elas não podem ser abandonadas. E você, como um grande ser humano que é e persistente, que é a qualidade dos seres humanos do seu estilo, você é persistente. Eu tenho certeza que, espero até que num futuro bem próximo, esse paradigma seja quebrado, esse monopólio das candidaturas partidárias seja quebrado, porque só vai engrandecer a democracia. Você quer ser candidato por uma bandeira? Vá. Você quer ser pela sua própria bandeira, o eu Mesomo, não que seja um projeto egoísta, mas o seguinte, olha, eu estou chamando vocês aqui, não quero que está aí, a bandeira é essa. Você tem esse direito. Claro, e em suma, quem é soberano para escolher é o eleitor. Se o eleitor quer aquele candidato isolado, é ele que tem que decidir, e não o partido que tem que ter esse monopólio. Na verdade, muitas pessoas pensam que depois de todos esses anos de militância, depois de ter levado o tema ao Supremo Tribunal Federal, depois de ter denunciado o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, enfim, ter dedicado muito tempo da minha vida a divulgar a ideia, né, em seminários, em palestras, em webinários, em lives, enfim, aonde eu posso falar sobre o tema. Muitas pessoas ainda pensam que eu, na verdade, sou inimigo dos partidos políticos. Não, muito pelo contrário. Eu acho que há democracias estáveis, democracias
sólidas, elas precisam de bons partidos. Né? E a candidatura independente, meu amigo Beethoven, ela só fortalece os partidos, porque ela é uma pressão que é exercida de fora do sistema, né, sobre os partidos políticos, e, portanto, o partido político ele acaba se obrigando, né, por esse incremento de competição, ele acaba tendo que melhorar. Ele é compelido, ele é forçado a melhorar. E, portanto, o resultado final da introdução das candidaturas independentes num sistema político é que a democracia melhora e os partidos melhoram. Essa tem sido, portanto, desde 2016, quando eu judicializei a questão, essa tem sido a minha luta, né? Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu quero falar um pouco de você. Né? Quero falar um pouco de você, porque você teve uma experiência muito intensa, né, de candidatura à majoritária em Campos dos Goytacazes. E eu queria que você dividisse um pouquinho com quem nos assiste como é que foi essa experiência, né? Os desafios que você encontrou, as dificuldades que você encontrou, e como você pensa a política de modo geral, né? Ou seja, depois dessa experiência, o que você acha do nosso sistema eleitoral e partidário? Mesomo, você é uma inspiração para mim, porque você é carioca e não desiste nunca. É brasileiro, não desiste nunca, carioca não desiste nunca, não desiste do Estado, não desiste da nossa cidade natal. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, me considero campista, porque para lá fui aos 2 anos de idade e tenho 42, então a maior parte da minha vida eu moro aqui em Campos dos Goytacazes. Mas, como a gente estava falando no início, a persistência ela acaba tendo que ser, talvez, a marca registrada de quem quer fazer a diferença, de quem briga pela mudança. E como você bem sabe, você que é um professor brilhante, um profissional brilhante, reconhecidamente brilhante, você passou por todo tipo de dificuldade nos partidos políticos. No básico de não ser ouvido, é goela abaixo, é isso aqui e vamos lá. Só um parênteses, é bom para aqueles que nos escutam entenderem que há uma verticalidade muito grande nos partidos políticos. Muito. A questão ela é decidida pela cúpula, a portas fechadas, e aquela ordem ela é baixada. E uma isso ocorre de 2 ou 3 pessoas no máximo. Sim. Se você dissesse, não, um grupo. Mas se fosse, claro, um grande colegiado. E isso, vamos aqui entre nós, né, ser muito claros, isso ocorre justamente porque o partido detém o monopólio. Porque se o partido não tivesse o monopólio das candidaturas, se o partido não tivesse, né, todo esse poder monopolístico, ele teria que consultar as bases. O processo seria de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Mas vamos lá, continua. Você usou seu poder de síntese, o Mesomo, para descrever o que é a militância partidária, e eu me permito apimentar um pouquinho com a seguinte expressão. É um verdadeiro massacre, são verdadeiras máquinas de moer biografias de pessoas que querem ascender na militância partidária. Eu comecei a militar no PSDB aos 13 anos de idade, óbvio, não podia ser filiado porque ainda não tinha idade para tirar o título, mas lembro de eu, com os panfletinhos de URV, logo que o presidente Fernando Henrique, enquanto ministro da Fazenda, ele tinha lançado o Plano Real. E aquilo me encantou muito. Foi ali que eu descobri que eu realmente gostava de política, porque eu peguei aqueles panfletinhos, eu levava para a sala de aula, eu levava para os professores e perguntava para eles:
Vocês sabem o que é uma URV? Olha aqui o que eu recebi. E eu distribuía aquilo. Uhum. A minha primeira grande dificuldade, meus homens, foi de eu me filiar ao partido. Quando eu fiz 18 anos de idade, que tirei meu título, eu levei 8 anos para conseguir me filiar, que à época o grupo que lá estava não filiava novas, Não abonava a filiação? não abonava filiação porque queria manter o grupo fechado. E depois nós fizemos uma grande campanha, tivemos que fazer anos depois uma grande campanha, parafraseando a campanha pelas diretas já de 1984, diretas já, por eleições diretas no partido. E aí eu fico muito orgulhoso de ter participado do time que ganhou a primeira eleição com 30 anos de PSDB. Uhum. Seria maravilhoso, meus homens, se isso não fosse trágico. Em 30 anos de existência, as direções municipais, e só para a gente ter uma ideia da importância de Campos dos Goytacazes, Campos é maior do que 6 capitais em número de eleitores. Por exemplo, Palmas tem em torno de 190 mil, Campos tem mais de 362 mil eleitores. O dobro de eleitores. Então, Campos é maior do que 6 capitais e um estado inteiro. Uhum. Roraima tem 343 mil eleitores. Então, você veja a importância geopolítica de Campos dos Goytacazes. E um partido do naipe do PSDB, a pujança que era à época, nunca tinha feito uma eleição interna. E nós brigamos muito, o senador Tasso Gereissati, à época, os nossos recursos foram subindo e depois de anos, eu vou lhe dizer, de 10 anos de insistência, de briga no bom sentido da palavra, aquela persistência que não esmorece, que vai à frente, nós conseguimos fazer uma eleição. Eu dizia para as instâncias superiores, a gente não quer apoio, a gente só quer ir à urna, ter o direito de ir à urna. E aí eu com uma braçadeira de capitão, ganhamos a eleição e depois ganhamos a reeleição. Só um parênteses nessa questão que você coloca, porque é muito interessante ressaltar que, a despeito do partido político querer, né, disputar o processo eleitoral democrático, portanto, é uma agremiação que se propõe a lançar candidatos num processo democrático, o partido em si é autocrático. O partido em si é uma organização em que há uma forte hierarquização e não existe democracia interna. É uma estrutura que, com diferentes graus de ditadura, digamos assim. Existem partidos que são ditaduras cubanas, e existem partidos com ditaduras coreanas, né, coisas do gênero. É surreal. Eu não vou, por uma questão de ética, e esse é o meu estilo, tá? Meu estilo. Não vou citar o nome do partido, mas existe um partido no Brasil cujo presidente está no cargo há 20 anos. Agora, há pouco tempo, um parlamentar de alta plumagem saiu do partido e disse o seguinte: eu não vivo uma democracia, eu fui eleito no voto, mas dentro do meu partido é uma estrutura, como você muito bem sintetizou, altamente verticalizada, decidida por 2 ou 3, e que prejudica muito a renovação do partido. Então, quando nós fomos para a eleição em Campos, e aí para arrematar a pergunta que você me fez, nós compramos foi uma verdadeira batalha. O pior presidente da história, se é que a gente pode chamar aquilo de presidente, não vou nem sujar minha boca falando o nome daquela pessoa, de tanto que eu discordo do que ele fez dentro do partido e me envergonha falar o nome dele, me causa constrangimento. Ele simplesmente, por motivos que até hoje a gente não entende, ele, ao invés de optar por uma candidatura local construída ao longo de décadas por um grupo honesto, um grupo guerreiro, um grupo trabalhador, ele negociou o partido, ele entregou o partido para 2 outros candidatos.
E nós tivemos que entrar com ação na justiça para a gente retomar o partido e para a gente conseguir, pelo menos, tentar ser candidato. E aí, com uma eleição realizada na pandemia, que você geralmente tem um período de pré-campanha de 4 meses e depois uma eleição de 50 dias, nós fizemos campanha por 10 dias. E num ato até de ousadia, o nosso grupo entendeu que nos últimos dias da campanha a gente tentou colocar, nós colocamos a Carla, que concorria comigo como vice, uma médica, para ela tentar dar mais expressão à candidatura, porque fomos tão bombardeados por termos um projeto próprio para a cidade, um programa de governo belíssimo, belíssimo, baseado em fatos e dados e números. Estudamos muito a cidade por mais de 10 anos, ouvimos especialistas, enfim. É por isso que eu digo que, infelizmente, às vezes os partidos eles se comportam como verdadeiros destruidores do avanço político, do avanço social. Mas devemos lembrar, Meson, que os partidos não são siglas. Os partidos são pessoas que vão e vêm. Então, esse ex-presidente foi defenestrado, conseguimos tirá-lo da presidência, agora ele até saiu do partido e soube que já está destruindo outro partido onde ele entrou, levando intriga e confusão. E nós estamos aqui com muita energia, a mesma energia, a gente é igual massa de pão. Quanto mais a gente apanha, mais a gente cresce. Igual você que não desistiu do Rio de Janeiro, a gente não desistiu da planície Goitacá, não. Tá certo, tá certo. Mas e me diz uma coisa, você pretende nessa eleição agora em que os cargos ao parlamento, tanto estadual quanto federal, estão sendo abertos em disputa, né? Deputado estadual, deputado federal, você pretende se candidatar ou não? Mesomo, eu te confesso que é muito tentador. A gente que é apaixonado por política, eu pensei em fazer igual a você. Você que já foi um dos melhores candidatos a deputado federal, se eu não me engano, na eleição de 2014. Você 2014. Eu 2014, fiz, tá em vendo? 2014, Quase 11 mil eu votos. fiz 11 mil. 11 mil votos. 11 mil votos, E né? trazendo os debates, você antevendo problemas, é só pegar vídeos, pegar memorandos que você fez. 10 anos depois, você... A época, eu me lembro, 2014, eu fui dar uma olhadinha um tempo atrás nos vídeos que eu fiz para a campanha, porque, como era uma campanha sem recursos, ela foi uma campanha muito baseada em vídeos no YouTube e no Facebook, que o Facebook estava começando à época, né? Tinha ali ultrapassado um pouco o Orkut ainda existia, mas, enfim, o Facebook já era predominante, E não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia TikTok, então, nem pensar, enfim, essas redes todas. Portanto, a internet, em 2014, ainda estava muito aquém do que nós temos hoje. E como eu não tinha recursos, o que eu fiz foi um trabalho em cima daquela internet que se tinha na ocasião, Facebook e YouTube. E fiz uma campanha pautada em vídeos onde eu explicava as propostas, né? Então, foram ao longo da campanha, acho que uns 50 ou 60 vídeos, com os mais variados temas, as mais variadas propostas. E a época, 2014, vamos lembrar quem era candidato competitivo, era o Aécio Neves contra a Dilma Rousseff. E eu tinha uma agenda muito à direita do PSDB, até porque eu sou uma pessoa de direita, defendo ideias à direita, e sempre deixei claro. E, aliás, era muito criticado pelos membros do PSDB à época, que coordenavam o partido aqui. Também não vamos entrar em nomes, mas, enfim, havia muita crítica em relação ao que eu dizia. Mas fiz na época, por exemplo, questões como
a questões como redução da maioridade penal, à época, uma defesa contundente das questões ligadas ao porte de armas, né, com uma alteração, né, uma revogação do Estatuto do Desarmamento, questões ligadas ao incremento de penas, né, ao fim de mecanismos de progressão de regime, e o endurecimento de penas, e uma série de outras questões que à época eram muito pouco mencionadas nas campanhas eleitorais. Até porque em 2014, se dizer de direita, vamos lembrar que era uma época pré-Bolsonaro, Bolsonaro nem era cogitado de ser candidato à presidência da República, né? Então, se dizer de direita à época ainda era algo muito delicado, muito complicado, né? Hoje, enfim, pós-Bolsonaro não há problema algum, né, em se colocar com esse tipo de agenda, né? E aí, logo depois, tanto que logo depois da eleição, eu me lembro de uma reunião que houve lá no diretório PSDB. estadual do PSDB, Eu e aí lembro dessa havia uma espécie de uma catarse, né? Ou seja, a pergunta era: por que Aécio Neves perdeu? E eu recordo que as pessoas falaram lá, tal, apresentando mil e um motivos por que o PSDB havia perdido, por que o Aécio Neves havia perdido, e aí até que eu pedi a palavra e disse o seguinte: vocês vão me desculpar, eu discordo de tudo que foi dito aqui, e o Aécio Neves, ele perdeu porque ele não soube propor um novo Brasil. Né? Ele propôs o Brasil do PT, só que melhor. Ele faria um controle da inflação melhor, né? Ele administraria melhor o Banco Central, ele faria um sistema de ProUni melhor, ele faria uma administração do SUS melhor, ou seja, ele pretendia fazer as coisas que o PT vinha fazendo, só que com mais competência. Então isso não era propor um novo Brasil. E naquele momento, em 2014, a população já queria, ela já desejava um novo Brasil. As coisas eram difusas. Em 2018. Tanto que em 2018 veio o Bolsonaro. Mas aqui a fermentação daquela nova direção já estava lá. E aí, se você estava na reunião, você lembra que eu fui quase apedrejado, né? Fui quase apedrejado pelas figuras que estavam lá, e aí depois ficou bastante difícil a minha continuidade naquele partido. Né? E você veja, Mesomo, como não respeitar as pessoas, não respeitar o contraditório, não permitir, você poderia ter uma visão diferente, mas você estava dentro do grupo, você contribuía com o grupo, você estava lá. O saber ouvir o contraditório é a maior arte da política, sem dúvida nenhuma. Pelo menos essa na minha cartilha é saber ouvir o contraditório. Então, quando eu ouço algo diferente do que eu penso, eu paro para prestar atenção. Quando eu ouço algo que não soa bem para os meus ouvidos, eu respiro até 10 e tento dar atenção, entender o porquê a pessoa falou isso comigo, porque o que aconteceu foi o seguinte: fomos, talvez ao segundo turno mais disputado em décadas, e logo depois, na outra eleição, o PSDB chega com 5%. Por quê? Grande parte do o PSDB ele se farelou como partido, né? Grande parte do PSDB foi fundar o Partido Novo, grande parte do PSDB foi votar no atual presidente, grande parte do PSDB ficou apático, não foi às urnas, enfim. Então, por aquele pecado crasso que cometemos, de não ouvir as pessoas, de não permitir militância, o partido hoje chega a esses resultados pífios que tem hoje uma dificuldade de afirmar uma candidatura presidencial. Quando
que em quase 40 anos de PSDB, a gente veria o PSDB com dificuldades. O PSDB não está rachado. O PSDB ele está em cacos. Sim, sim. O PSDB, na verdade, vamos ser muito francos, o PSDB como partido político acabou, virou um nanico. Né? Somos o maior de todos os nanicos. E não conseguimos fazer essa autocrítica. Quando eu vejo os grupos do partido, é um tiroteio. E aí eu digo o seguinte, pessoal, nós vamos continuar dando tiro em quem ficou? Sim, sim. O estádio está vazio, já não tem mais ninguém na arquibancada, tem meia dúzia agora no meio do campo, e a gente está de pau e pedra no que restou, na meia dúzia que restou. Exatamente. É surreal. É absolutamente surreal, e o partido ele se descolou, enfim, ele não soube ler o momento político, ele não soube ler a dinâmica eleitoral, ele se envergonhou, inclusive, do seu passado. Defender as suas bandeiras, ele se envergonhou do que Mário Covas nos disse com muita propriedade lá atrás. Ficamos longe do pulsar das ruas. Exato. O pulsar das ruas é você, por exemplo, eu vejo na nossa live aqui o Léo Fernandes, foi presidente do Tucanafro, é vice-presidente do sindicato, olha só, do sindicato dos vigilantes de campos. Então, um sindicato tem uma visão mais de esquerda, mas os vigilantes também, eles têm um viés de direita. Ele é brilhante no partido. A gente tem a Estherzinha, que também está aqui. A Esther é empresária, jovem, mãe, 2 filhos, ela tem uma visão. E se você não der participação, de fato, verdadeira para essas pessoas, não há grupo. Não há grupo. Então, foi isso que veio acontecendo ao longo dos anos, ao longo das décadas. E eu te confesso, minhas homens, que eu até pensei em fazer como você fez em 2010, ser candidato a deputado federal e estadual para defender ideias, para defender a bandeira partidária, mas hoje o melhor a fazer é apoiar. Nós estamos decidindo, o time de Campos está decidindo, porque a gente sempre caminha junto. Nós estamos decidindo o apoio a candidaturas que representem as nossas bandeiras, que representem os nossos ideais. E assim, a gente ainda está muito machucado pela eleição de 2020. Somos soldados que ainda chegamos em casa há pouco tempo, estamos curando as feridas. Então a gente não está preparado para um embate. Você sabe o quão difícil é uma campanha. Uma campanha é algo muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. E então a gente não tem... absolutamente extenuante. Extenuante, nós não temos, por enquanto, as energias necessárias para a gente ir para um novo embate. E você não pode ser candidato por si. Você não pode ser candidato para ser um bucha, para fazer nominata ou para falar de um número. Um número é só um registro que você tem na urna que indica o candidato. Você tem que levar para as pessoas projetos, você tem que levar para as pessoas a capacidade de transformação. Você precisa levar para as pessoas a certeza da esperança de que elas podem acreditar que tem um guerreiro ali para tirar aquele projeto do papel e fazer acontecer. Então, nós temos tudo isso em ideia, mas te confesso que essa eleição de 2022 nós vamos apoiar, vamos estar nos bastidores, militando com a mesma garra na política, mas não como candidatos, mas como apoiadores. Eu acho que o momento político que a gente passa é muito perigoso. Muito perigoso. Eu vejo uma série de ameaças vindas tanto da esquerda quanto ameaças que vêm do Supremo Tribunal Federal. Vamos observar o cenário. Nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que se tornou, na verdade, uma junta governativa. Há uma ditadura togada, uma ditadura judicial. O Supremo Tribunal Federal invadiu as competências dos outros poderes, invadiu competências do Executivo, invadiu competências do Legislativo, decidindo o como e de que maneira deve atuar o Executivo e o Legislativo.
em coisas verdadeiramente absurdas, né? Vamos lembrar lá no começo do próprio governo do Bolsonaro, e aí não vai nenhuma defesa do governo Bolsonaro, não estou aqui para fazer defesa do governo Bolsonaro. Sim, entendo, entendo. A Você está despeito, comentando fatos, estou óbvio, comentando fatos, né? claro. A despeito de, na próxima eleição, eu também sou muito transparente e irei votar em Bolsonaro, né? Acho que a opção ela é Lula-Bolsonaro, né? Não, essa história de terceira via é uma balela, é tão verídica quanto uma nota de R$ 3. Tá? Ela é tão verídica quanto uma É nota de verdade, R$ 3. A é terceira verdade. via e a nota de R$ 3, né, Iguais, equivalem. iguais. Né? Portanto, não adianta. O segundo turno da eleição será Lula-Bolsonaro, e aí a pessoa precisa ser sincera e decidir: eu vou votar no ex-presidiário ou eu vou votar no Bolsonaro. É simples assim. Ah, mas eu não morro de amores pelo Bolsonaro, eu queria que fosse diferente. Sim, mas é o que tem para hoje. É o Certo, que tem entendo. para hoje. Não tem conversa. Eu vou votar no condenado ex-presidiário que escapou das grades numa manobra pavorosa, vergonhosa, nojenta, articulada às sombras, a portas fechadas no Supremo Tribunal Federal, numa decisão, então, que só anula, né, a questão da competência e os processos caem em prescrição, porque ele não foi absolvido dos crimes que cometeu. Então, eu vou votar nessa organização criminosa, né, do PT, ou eu vou votar no Bolsonaro. Simples assim. Com todos os defeitos que ele tem. Com todos os defeitos que ele tem. Simples Entendo, assim. entendo a sua posição. Entendo. Então, esse é o segundo turno. Então, não adianta falar de terceira via. Mas, de qualquer maneira, aqui eu não vou fazer... Não é isso que eu estou aqui para analisar. Eu só estou para mencionar que, veja só, as ameaças à democracia que nós temos hoje são ameaças que vêm da Suprema Corte, são ameaças que vêm do Supremo Tribunal Federal. Lá no começo do governo, a Constituição diz que é de competência privativa do presidente da República a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Aí vem lá o ministro Barroso. Ele Não. troca quantas vezes ele quiser. Esse nome Ele eu não nomeia quero. quantas vezes ele quiser. Se ele quiser nomear 3 diretores num dia, começar com na hora do almoço, trocar e à noite É terminar privativo. com privativo, poder discricionário. Sim. Não existe margem de interpretar diferente. Zero. Uma Viu? Eu competência lembro das aulas de privativa, constitucional. Eu lembro das aulas. do presidente da República. Ora, se a Constituição diz que é algo privativo, não, os outros poderes podem, no máximo, dizer: bom, não gostei desse nome, esse nome aí não é muito bom, mas não tem nem competência sua. Eles não têm nem que se manifestar. Nem que o se manifestar. Judiciário, ele exclusivamente se manifesta nos autos do processo ou em tese, quando numa aula magna, numa palestra, num curso, algo do tipo. Talvez o legislativo pudesse se manifestar, porque tal qual o poder executivo foram eleitos e são representantes do povo. Mas então, a manifestação não significa também você chantagear para derrubar. Então, veja que começou lá. E aí, neste governo, o Poder Judiciário ele foi cada vez mais se intrometendo no dia a dia do governo e no dia a dia do legislativo, determinando, por exemplo, no legislativo. Também não vou aqui fazer a defesa do legislativo, mas veja só que absurdo. O Supremo Tribunal Federal ordenar ao Senado que abra uma CPI. Quer dizer, desde quando? A CPI é uma prerrogativa do poder, é a casa legislativa que decide ou não investigar alguma coisa por meio de CPI. Isso está determinado na Constituição. E a casa legislativa ela pode manter até 3 CPIs. Mesomo, desculpe usar essa expressão que é extremamente forte, mas eu, com um grupo de jovens, outro dia eu disse, um estupro institucional. Sim, institucional. Um atrás do outro. Institucional. E o seguinte, Mesomo, eu estou com medo.
Sim. Eu não quero ser alarmista, eu não quero falar levar para esse lado, né? Pavão, oh meu Deus, o caos. Não, não é isso. Absolutamente não é isso. É porque quando na live aqui eu vejo o Cleiton, um jovem de 26, 27 anos, quando eu vejo a Cíntia de Tucunduva, lá no Rio Grande do Sul, quando eu vejo meu amigo Fabrício, ouvidor do município de Campos, numa live, quando eu vejo pessoas jovens numa live, eu percebo que os jovens eles estão voltando os olhos para a política, porque isso está atrapalhando no dia a dia deles, Sim, tal como jovens, família. veja a questão isso que você coloca é extremamente importante, não é? Extremamente importante, porque veja o Supremo Tribunal Federal, os ministros foram, no caso, ministros do Supremo que estão no TSE, foram à casa do Lira, presidente da Câmara, forçá-lo, né, numa visita, aspas, oficial, mas o que eles foram fazer? Pressionar ele para colocar o projeto das fake news, que é uma barbaridade, que é uma patifaria, que é um projeto nojento, que é um projeto ditatorial, que é um projeto que vai destruir a liberdade de expressão na internet. Né? Foram lá para pressionar e ele foram na segunda-feira, na quarta-feira ele coloca o projeto das fake news em pauta para verificar a urgência. Não consegue aprovação. Não consegue aprovação. Isso aí não te dá agora, medo mesmo? hoje os ministros do Supremo pressionam novamente e hoje o Lira está falando em recolocar em discussão a urgência, que foi rejeitada na quarta-feira. Mesomo, E esse como um projeto dos é melhores, perigosíssimo. Porque esse você como um dos projeto... melhores constitucionalistas do Brasil. Para quem está nos assistindo, você é um dos melhores. Por fatos. Aqui não há nenhum adjetivo, não há elogio, aqui é um fato. As suas teses, os seus processos, as suas aulas são analisadas pelos seus pares com muito respeito e sempre com muita deferência. Olha, o que o Mesomo está falando, vamos ver o que ele está falando. Enfim, não te assusta como um dos maiores defensores da Carta Magna da Constituição brasileira. Certas atitudes, a mim assusta. Assusta e Porque assusta eu muito. costumo perguntar assim, pode isso, Arnaldo? Veja só, Beethoven, veja só. Esse projeto, com um nome bonitinho, o projeto das fake news, na verdade, ele promove uma insegurança jurídica brutal, porque Sim, total, ele brutal e total. criminaliza estas tais, aspas, fake news e coloca e atribui ao Poder Judiciário definir o que é verdade ou não. Porque é o Poder Judiciário que vai definir se ali existiu, né, a tal fake news ou não, sendo que não há definição na legislação sobre o que vem a ser fake news. Então você pode ser condenado criminalmente porque você emitiu uma opinião e aí o magistrado te condena. Caçado, Mesomo. Saiu, para quem quis ler, ouvir, ver vídeos e declarações. Olha, os TRS, os juízes de primeira instância, TRS, TSE, vão caçar. Nós estamos num país de exceção, quer dizer, nós vamos caçar aqueles que forem condenados por fake news. O que é fake news? Sim, você vai deixar um jornal, uma grande mídia nacional, que a gente sabe. Você não vai, por exemplo, poder emitir opinião, sob pena de ser condenado criminalmente porque espalhou fake news. Então, veja, porque a gente está num país, que... Olha o Daniel Silveira, deputado federal. Não, mais uma vez, não estou aqui para fazer defesa do Daniel Silveira nem do que ele falou. O que ele falou foi grosseiro, ameaçador, absurdo, sem sentido, etc. Não é esse o caso. O conteúdo, eu divirjo do conteúdo do que ele falou. Agora, a Constituição diz, de modo claro, sem meias palavras, que o deputado federal, os deputados e senadores,
são civil e penalmente invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Ou seja, 513 deputados. São 513 indivíduos num país de 215 milhões de habitantes. São 513 indivíduos que têm liberdade absoluta para falar qualquer coisa, inclusive as maiores absurdidades do mundo. E o único órgão que pode puni-los é a própria casa, é a própria Câmara dos Deputados. Jamais o Judiciário. Até e agora porque, o Daniel Silveira, ele é na afastado história do mandato, ele é preso, agora está com censura prévia, porque é determinado que ele não pode dar entrevista, não pode se manifestar. Ora, então isso é uma censura prévia, e a Constituição veda qualquer forma de censura, meu Deus do céu. Então nesse país que a gente está, numa ditadura judicial. Eu estou verdadeiramente com medo, eu estou com medo para qual é o rumo que nós estamos tomando. Eu acho muito pueril, muito raso, quando você fala que as instituições estão funcionando. Um carro velho, queimando óleo, com um pneu murcho, trazendo todo tipo de insegurança para os seus ocupantes, ele também pode estar funcionando. Então é muito pueril você dizer que as instituições estão funcionando. Como? Representando o desejo do povo, representando a Constituição. E aí, Mesomo, me permita fazer um meia-culpa, e nesse ponto, sim, eu gostaria de generalizar, porque eu acho que a gente vai estar fazendo justiça. Uma coisa que não me serve mais é a diferença entre esquerda e direita. Na minha opinião, estou falando enquanto Beethoven. Eu sei que isso é utilizado pelas pessoas, num jargão muito comum da política. Eu me considero um homem de centro-direita, com alguns vieses de esquerda, se isso é possível. Mas, para mim, hoje em dia, é uma discussão tão fraca quanto você discutir o poder do carvão, da lenha e do forno de micro-ondas e do gás. Eu acho que cada um teve o seu momento na história, contribuiu de alguma forma, pode ser utilizado hoje em dia e não há detrimento da nova tecnologia. Se você quiser usar carvão para fazer seu churrasco, você pode. Se você quiser usar o seu forno de micro-ondas, você pode. Foi dessa forma que, conversando com o jovem, eu falei para eles como eu penso a esquerda e a direita. Eu acho que é como você ficar discutindo lenha, carvão e micro-ondas. Muito bem, dito isso, o mau comportamento da política ele não é exclusivo de direita ou de esquerda. Sim, nós temos um péssimo comportamento em integrantes autodescritos como de esquerda e autodescritos como de direita. Eu vejo uma intolerância ferrenha em maior ou menor grau em ambos os campos políticos. E a gente sabe muito bem que uma guerra, como foi a de 1914, começou com um único tiro. Então eu vi em 2018 casais se separarem, famílias brigarem anos depois, não conseguirem se entender por conta política. Política tem que ser como uma faca usada para cortar uma maçã, um pão, como uma ferramenta útil, não para apunhalar pessoas. Então, o uso da ferramenta política é de responsabilidade de cada um de nós, sendo de direita, sendo de esquerda, ou não se definindo como nada. A gente perdeu o respeito. Nós perdemos o respeito nos debates. Ora, estamos aqui há 50 minutos conversando e temos várias convergências e algumas divergências e estamos avançando. Será que a gente não consegue ter esses debates enquanto família? Será que não conseguimos ter esse debate enquanto um professor e uma turma? Então as pessoas colocaram uma faca nos dentes e elas simplesmente radicalizaram o discurso e o comportamento, porque o comportamento, a radicalização do comportamento, ele vem precedido de uma radicalização do discurso. Eu lembro muito bem, e aqui não vou citar nome, em 2009, um grande ícone político disse que ia dar uma surra em determinado partido e cunhou
a frase nós e eles. E depois que o sistema político falou, é o nós e eles saíram implodindo as pontes, deu no que deu. Deu no que deu. Então é isso que nós queremos para o nosso país. Eu fico muito preocupado, mesmo. Nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos, o Brasil tem a maior produção agrícola do planeta e pode continuar durante muitos anos. Nós temos cientistas, tanto que o pessoal brinca com aquela expressão, rapaz, a NASA tem que vir estudar o nosso pessoal, porque a turma inventa cada coisa. Pouco recurso, poucos meios para fazer, o cara resolve o problema com pouco dinheiro. Foi isso que eu ouvi de um grande executivo da Boeing quando houve a tentativa de fusão com a Embraer. Perguntaram para ele, mas por que a Embraer? Ele disse o seguinte, porque é espetacular o que aqueles engenheiros brasileiros fazem, custando 1/3 do que os nossos engenheiros custam. Então, será que nós vamos permanentemente ficar nesse círculo vicioso do voo de galinha, Meson? É um voo de galinha. A gente cresce 1, 2, 3, 4, 5 anos e aí a gente mergulha. O grande ponto, me parece, é isso. Quer dizer, a gente tem um risco à democracia que vem do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um Congresso Nacional acovardado, um Congresso Nacional onde existe um número muito reduzido de parlamentares dispostos a enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos setores imensos, né, da mídia e mesmo da classe política que querem a volta do antigo regime, o regime esquerdista, lulopetista, né, e as práticas que lá eram realizadas. Portanto, são forças extremamente hostis à democracia e, ao mesmo tempo, são forças que não querem permitir a implementação das grandes reformas que o Brasil precisa. Porque, para que o Brasil possa voltar a crescer, nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos de reforma administrativa, nós precisamos de reformas. Anos você tem idade cronológica? Eu já cruzei o Cabo da Boa Esperança, eu já cruzei os 52 anos. 52 anos. Eu estou com 42. 42. 10 anos de diferença só. A gente é um garoto. Somos. Mesomo, eu acho que quando eu saí da maternidade, para a gente descontrair um pouco, eu já ouvia falar no Brasil sobre reforma tributária. Sim, exato. Há mais de 40 anos. O Código Tributário Nacional, né, ele foi feito no período militar para uma realidade muito pontual. E num Brasil da década de 60, quer dizer, num Brasil da década de 60. Quer dizer, agrário, pouco industrializado. E veja que a despeito disso, em certo sentido, ainda conseguimos funcionar antes. Quando vem a Constituição de 1988, é importante que se diga isso, quando vem a Constituição de 1988, no ano de 1988, para ser mais exato, a carga tributária brasileira ela gravitava em torno de 22% do PIB. Passados 30 e poucos anos, a carga tributária do Brasil ela se avizinha de 40%. Né? Temos aí alguma coisa aí próxima alguma coisa próxima de 38%. 38%, né? É verdade. 38, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas gira ali em torno de 38%. E quando nós vamos observar a capacidade de investimento, do governo federal não aumentou muito. Ou seja, lá em 1988, a capacidade de investimento do governo federal era de 1,2% do PIB. Que dinheiro para investir, para construir estrada, para construir hospital, para construir aeroporto, ponte. Ou seja, para quem está nos escutando possa entender isso. O governo, a carga tributária aumentou dramaticamente
e a capacidade de investimento do governo continua sendo ali de 1,4%, 1,5% do PIB. Tá? Ou seja, a carga tributária cresceu imensamente, com uma só que população que saiu de 90 milhões, né, 90 milhões em ação para frente, o Brasil, nós duplicamos 250%. Em 88 já tínhamos um pouco mais, mas de qualquer maneira houve um crescimento bastante significativo da população. Necessidade. E aí o que nós observamos é que esse aumento gigantesco da carga tributária, ele se reverteu, na verdade, em gastos com o próprio governo. Ele se tornou um fim em si mesmo. Ele se tornou um fim em si mesmo. Porque se nós aumentamos, né, quase 20% a carga tributária e continuamos, né, com a mesma capacidade pífia de investimento, para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para regalias, benefícios, vantagens, né, e questões que dizem respeito aos gastos com a própria máquina do governo. Então, é preciso que, além do enfrentamento, você está me vendo? Congelou a imagem aqui? Congelou. Congelou? Congelou. Pô, eu já sou feio em movimento, congelado ali, então eu fico com pavor. Né? Mas vamos lá. A verdade é que, além você me vê em movimento? Sim, eu te vejo tranquilo. A verdade é que, além de termos a necessidade de deputados que tenham a capacidade de enfrentamento dessas ameaças do Supremo Tribunal Federal e dessa classe que deseja a volta desse antigo regime, nós precisamos de deputados que deem suporte à renovação e essas reformas que o Brasil precisa, porque se nós não implementarmos, né, todas essas reformas, o Brasil continuará patinando e nós vamos perder a janela demográfica brasileira, ou seja, jovens, um país onde a pirâmide etária ainda é uma pirâmide etária predominantemente jovem. Só que a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente, porque a queda da natalidade é brutal, são cada vez menos filhos por mulheres, né? Então, é uma natalidade que despenca. O Brasil já não é um país, né, que tenha ali um oceano de jovens. A gente já começa a ter uma pirâmide etária, né, que dá sinais de envelhecimento. E alguns estados, especificamente, você já tem mais avós do que netos, né? Como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. E o Brasil está perdendo essa janela demográfica e nós precisamos lembrar de uma coisa, que nenhum país que a população envelheceu, enriqueceu. Todos os países que enriqueceram, eles enriqueceram enquanto as suas populações ainda eram jovens. Todos os países em que a pirâmide etária, a pirâmide demográfica... O Japão dá um boom logo depois do pós-guerra, as famílias felizes por terem sobrevivido à guerra, etc. e tal, mas a partir dos anos 80... O país foi estagnando. Hoje a dívida pública já está 2 vezes o PIB. Porque eles são muito ricos e têm uma poupança monstruosa. Né? Mas se eles não 40, 50, um país africano, né? Por quê? Porque as pessoas, não raro, a gente ouve falar que um japonês tem 110 anos, 125, 90, 89, e aí a sua colocação é uma aula para a gente, né? Então, temos que lutar por todas essas questões, me parece, são os problemas que o Brasil enfrenta. E a gente já está com 1 hora de live aqui, eu estou controlando aqui. Tem um pré-candidato ao governo do estado aqui, que acabou de entrar, o queridíssimo, vive em Campos, tá? Ele é muito amigo do Tiago, que foi candidato conosco no PSDB, o Paulo Ganini. O deputado está aqui, acabou de entrar. Ganini, a nossa live, Ganini.
Quero Um fazer abraço, uma live com Danilo. vocês, pô. Que beleza. É de uma Ele é um elegância. parlamentar sensacional, um parlamentar Ele é de uma sensacional. Não, elegância. Ele não é me de uma canso, elegância. não me canso de elogiar o Paulo aonde tenho a oportunidade de conversar. Aliás, a bancada do Novo, Marcel Van Hatten, a Adriana Muito qualificado. Ventura, é uma Não bancada conheço. muito qualificada, muito O Van qualificada, Hatten e o conheço de São Paulo, E o o Paulo só Vinícius merece Foy, nosso aplauso, né? sim, o Merece Ganini, nosso e roda o aplauso. estado inteiro, roda o É. estado inteiro. Tem localidade de E Campos. casou agora há pouco, né? Casou agora há pouco. Foi? Não estou sabendo. Foi. É, pelo menos Paulo, felicidade. no Instagram visualizei aí fotos muito Ah, é? bonitas. É. Ai, que bonito. Parabéns. Mas, meu nobre, estamos já com 1 hora de live aqui e eu prometi que a gente ia ficar dentro dessa 1 hora e já quero deixar aqui, o Instagram já está me trancando aqui, não sei o que está acontecendo, estou congelado, mas eu quero já deixar aqui o convite para que a gente Já possa está aceito. fazer outras Já lives. está aceito. Né? Já está Eu aceito. vou te procurar no WhatsApp e aí a gente arranja outras datas aí e faz uma Sim. agenda de assuntos para poder aprofundar, porque hoje a gente falou de um pupurri de temas e vamos ver se nas próximas a gente foca em algumas agendas que são necessárias. E adorei falar contigo e a palavra está contigo. Me passa os temas antes, porque senão vai ser uma live que não vai ser live. Você vai falar, eu vou ouvir. Não, porque o seu preparo técnico, acadêmico, intelectual, para te acompanhar, tem que correr bastante. Vamos fazer. Repito, a minha admiração por você, e aí não vem de adjetivo, vem de fato, que você nunca desistiu do estado do Rio de Janeiro, nunca desistiu da nossa capital, e são essas pessoas que mudam a sociedade que vivem, que muda o Brasil. Então, eu fiquei muito feliz, muito alegre, muito contente com o seu convite, honradíssimo de participar, já ter entrado para a história, ter feito uma live depois de mais de 10 anos de amizade. Agora a tecnologia permite uma live com o Rodrigo Mesomo. Você é um fidalgo, você cria o ambiente para um bate-papo muito profícuo e estou aguardando. Agora eu que vou te cobrar, Mesomo. Cadê a live? Vamos fazer. Muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente, dividir essas ideias e eu te procuro para a gente marcar outros bate-papos desses, tá bom? Abração bem grande. Até breve.